Eu tô um pouco rouca, não sei porquê, mas foi culpa do culto de primícias. Amém? Então, eu vou tentar falar um pouco devagar, parar um pouco para beber água, botar uma coisa na garganta, mas vai dar certo, amém? Para a glória do Senhor. Vocês estão animados? Glória a Deus. Nós iniciamos essa palavra no culto de primícias, como de costume. E eu vou usar em dizer que eu vou terminar ela na primeira palavra do retiro, amém? Do nosso Eleve. Ela era uma palavra que eu estava guardando para o mês de setembro por conta do Eleve, por conta desse tempo de ativação. E Deus tem algo tremendo reservado para nós, amém? Esses dias. Então, se tem alguma dúvida no seu coração de participar, eu te digo e te animo que você participe, amém? O nome dessa palavra se chama A Peneira. A Peneira. Então, a gente já começou a falar dela no culto de primícias. E hoje nós vamos, terminar aí de falar sobre a peneira, para a glória do Senhor, amém? Então nós começamos a fazer um breve resumo na palavra de primícias, falando sobre esse tempo de ativação. E nós explicamos o que significa, o que é um tempo de ativação. Não se preocupe, tá? Eu vou ler o texto, vou orar, só tô esquecendo de nada. A ativação é um aumento das nossas propriedades do corpo, um aumento químico, um aumento físico, um aumento biológico do nosso corpo. E é um tempo de ser ativado, porque é um tempo da igreja, se manter viva, amém? É um tempo onde a igreja não pode mais esmorecer, é um tempo da igreja despertar, porque ativar significa despertar, intensificar, estimular, impulsionar, aumentar a atividade, amém? Então é um mês que Deus está nos impulsionando a aumentarmos a nossa atividade, A palavra ser ativado significa ser um trabalhador ativo, Eficaz, diligente, enérgico. E a igreja necessita desse trabalhador, de ministros, de servos que estejam ativos, que sejam eficazes. Por quê? Porque foi liberado do trono de Deus um tempo e uma estação sobre a igreja de Deus, amém? Não é sobre a casa do Senhor, não é sobre a casa de Deus, é sobre a igreja viva do Senhor, que é um tempo de avançar, amém? Não há outro decreto sobre a igreja a não ser avançar. É um tempo de avançar e de avançar de uma maneira acelerada, amém? Pastora, por que tem que ser uma forma acelerada? Porque a igreja já dormiu por muito tempo. A igreja já se calou por muito tempo. A igreja já tolerou mistura dentro dela por muito tempo, amém? E se levanta uma geração que não tolera mais mistura, uma geração que não tolera mais, o velho homem, uma geração que verdadeiramente entendeu que ela precisa se manter santa, pura, irrepreensível, porque é essa a igreja que Jesus vem buscar, amém? Então, nós temos que nos tornar ativos em toda boa obra daquilo que Deus já preparou de antemão para nós, amém? E não podemos nos manter calados ou omissos diante do chamamento, do Senhor para a sua igreja, amém? Então, nós começamos a falar sobre alguns pensamentos do porquê nós estamos passando por esse tempo, que eu chamei de alinhamento, ajuste e ativação, amém? Porque nós estamos aqui para nos esvaziar dos nossos próprios interesses. Nós falamos isso no culto de primícias, que nós temos que nos esvaziar do nosso próprio interesse. É necessário um esvaziamento, dos interesses pessoais, porque isso é o efeito que a obra da cruz causa em nós, amém? A cruz produz em nós um esvaziamento do nosso eu, um esvaziamento dos nossos interesses pessoais, um esvaziamento, do velho homem, para que a gente possa verdadeiramente viver a nova criação em Cristo Jesus, amém? Então é necessário, nos esvaziar das expectativas, dos nossos interesses, das nossas vontades, da nossa própria força.
Por quê? Porque é necessário avançar. E não tem como a igreja avançar, né, no velho homem. Não tem como a igreja avançar na carne. Porque o que atrasa o avanço da igreja? A carne. Porque o que é nascido da carne é carne. E o que nasce do espírito é espírito. Amém? Então é necessário nós nos esvaziarmos, nos rendermos ao Espírito de Deus. Por quê? Porque eu não quero que o Senhor olhe para nós e veja que há algo em nós ainda, que Ele possa encontrar algo em nós ainda que está detendo o avanço da igreja, amém? Então nós falamos de tudo isso e começamos a apresentar, né, a peneira. Porque a peneira, o que significa a peneira? É um movimento de Deus, é o sacudir de Deus sobre a sua igreja. Então Deus está sacudindo a igreja, Deus está peneirando a sua igreja para ver aqueles que vão passar por essa peneira e aqueles que vão ficar detidos nessa peneira, amém? Aqueles que vão passar por ela porque se tornarão, né, homens e mulheres aprovados diante de Deus, como nós ministramos em 1 Tessalonicenses, né, homens aprovados no qual o Senhor confia o seu evangelho, e aqueles que não foram aprovados. E não há vergonha, né? Vamos chamar assim, né? Não há vergonha em você ter que recomeçar, amém? A maior vergonha da igreja é quando ela desiste de viver o chamado. Alguns terão que recomeçar por conta da imaturidade, por conta de não ter aguentado os processos, e alguns serão aprovados, mas Deus vai continuar peneirando a sua igreja, amém? E o que falta para a igreja são as renúncias, o que nos faz passar, que não permite que a gente passe para o outro lado da peneira, em ser aprovados, em ser encontrados confiáveis diante de Deus, é a nossa falta de renúncia dos nossos interesses pessoais, da nossa carne, da nossa vontade, né? E nós estamos aqui para entender qual é o nosso papel e o nosso chamado, porque enquanto nós não renunciamos à carne, não renunciamos aos nossos próprios interesses, a igreja se mantém ainda pesada, a igreja não se mantém dentro da medida. E esse foi o segundo ponto que nós abordamos, que a peneira ela vem mostrar dois tipos de colaboradores dentro da igreja, dois tipos de servos, aqueles que estão na medida e aqueles que estão fora da medida, aqueles que são esbeltos, né, e passam por essa peneira porque tem o peso e a medida que Deus deseja, e aqueles que estão encorpados porque ainda estão cheios de si, cheios dos seus interesses, cheios das suas vontades. Então ele não é encontrado na medida e no peso adequado. Vocês estão conseguindo entender? Diga amém. Glória a Deus. Então, e nós encerramos falando que os aprovados serão promovidos a uma graduação, que será um tempo de portas abertas, amém? Porque Deus só promove por aprovação. Deus não nos promove por sentimentos. Deus não nos promove, amém? Porque Ele gosta de nós, porque Ele nos ama, porque a palavra de Deus diz que Ele ama a todos, amém? Ele nos aceitou no amado da forma que nós somos, amém? Mas Ele não nos aprova dessa mesma maneira. Então, Deus, Ele só nos promove por aprovação, e os aprovados nesse tempo serão graduados, né? Será um tempo de portas abertas, um tempo onde Deus vai sustentar tudo aquilo que Ele promover sobre a nossa vida, amém? Porque não é um assunto de amor, é um assunto de confiança, não é um assunto de aceitação, é um assunto de aprovação. É dessa forma que nós edificamos a casa do Senhor, amém? Glória a Deus. E nós encerramos com 2 Timóteo 2,15, dizendo que nós temos que nos procurar, nos apresentar aprovados diante do Senhor, amém? Como aquele que maneja bem a palavra da verdade. E eu vou dar início hoje lá em Hebreus 12, né? Como é uma palavra que é continuidade, eu vou usar um texto que nós mencionamos. Hebreus 12, versículo 1, vai dizer assim: portanto também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tão facilmente nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua vida em nós, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, por poder colaborar com o teu Espírito para compartilhar a tua palavra, Senhor.
Eu quero, Senhor, te pedir, Senhor, que a Tua palavra, que tem o poder em nós, que tem o poder de nos ativar, possa estar, Senhor, nos alinhando, nos ajustando a esse tempo. Que a Tua palavra venha, Senhor, nos exortar, nos consolar, nos ensinar, meu Pai. Senhor, nós estamos abertos e eu declaro que a terra está pronta. Então semeia em nós a Sua semente perfeita, Senhor, porque queremos ver como a Tua vida se expressa através do Teu corpo, através da Tua igreja, que possamos nos esvaziar, Senhor, de nós mesmos, de tudo que toma o nosso tempo, que tudo aquilo que toma o nosso pensamento, de tudo aquilo que está fora de Cristo, Senhor, que o Senhor venha arrancar de nós toda a geografia do engano que está roubando algo tão precioso, Senhor, de nós, que é o tempo que o Senhor nos entregou nessa terra, para podermos expressar e manifestar a Sua perfeita vontade. Porque o tempo está passando, Senhor, e nós não queremos perdê-lo com coisas que não colaboram com o Seu propósito eterno. Então, Espírito Santo, prega a nós nesse dia. Prega a nós o Seu Evangelho, o Evangelho que é poder, que é o verdadeiro poder para a salvação, meu Pai. Prega, Senhor, o Teu Evangelho que rompe todos os véus, que desfaz todas as sombras, que liberta a mente, que liberta o coração, que produz cura, que traz saúde ao corpo, Senhor. E o Teu Evangelho venha acelerar os tempos e nos tirar de uma vida vazia e vã e nos estabelecer em uma vida que devolve o Senhor a dignidade de ter criado o homem. Não queremos, Senhor, ser como terra seca, não queremos ser como uma terra improdutiva. Nós queremos, Senhor, ser como uma terra geradora de vida, Senhor. Queremos ser, Senhor, a Sua vida, Senhor, porque queremos ver a expressão exata de Cristo e da Sua vontade nesse tempo. Então, desde já, Senhor, como debaixo de uma palavra profética, eu quero falar aos ares do Brasil, quero falar ao mundo espiritual dessa cidade, e declaramos pelo Espírito Santo que há uma igreja que se move na Sua vontade. Há uma igreja, Senhor, que se move para que a Sua vontade seja feita aqui na terra como é no céu, Senhor. Levantamos, Senhor, o nosso clamor, levantamos a nossa oração, levantamos, Senhor, um decreto, Senhor, sobre os ares do Brasil, e decretamos: há sim uma igreja viva, há sim uma igreja, Senhor, que se chama a Igreja Santa do Senhor, há sim a igreja gloriosa, há sim a igreja que o Senhor desenhou conforme o Seu modelo, e ela, Senhor, tem a responsabilidade de trazer a Tua vontade, Senhor, para a terra, para que seja feito assim como é no céu, meu Pai. E que esse momento, que são momentos onde o Senhor para ouvir, Senhor, aquilo que nós estamos falando, que possamos também parar para ouvir a Sua voz de maneira mais clara, para sermos levados, Senhor, a uma desintoxicação do nosso eu, dos nossos próprios interesses, do mundo, Senhor, que está à nossa volta, uma desintoxicação de tudo, Senhor, que nos rouba o verdadeiro sentido de estarmos vivos. O Espírito Santo nos eleve a um nível maior de verdade e nos arranque de toda distração, de tudo aquilo que é temporal, de tudo aquilo que causa ofensa ao nosso coração, porque todo coração ofendido, ele perverte o Evangelho, ele distorce a palavra. O coração ofendido, ele distorce a interpretação da palavra e muda o verdadeiro sentido dela, Senhor. Então, Senhor, nos colocamos diante de Ti, Senhor, com um coração puro, com um coração limpo, para que a Tua palavra encontre terra fértil, para que a Tua palavra, Senhor, nos encontre aprovados, vivos para Ti, mortos para a carne, vivos no Espírito, mortos para esse mundo, Senhor. Então faça morrer em nós todo o terrenal, conforme diz a Tua palavra, porque o motivo de estarmos aqui, o motivo de estarmos vivos, é sermos representantes Seus aqui na terra e ver essa terra cheia da Sua glória. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Pastor Bruno falou: poupa a voz, não ora. E eu já comecei fazendo uma oração bem longa. Vai dar certo. Então,
baseado no texto de Hebreus 12, que vai dizer que nós temos que nos desvencilhar, largar, deixar todo o peso, todo o pecado que tão facilmente nos envolve. Por quê? Porque nós temos uma corrida, amém, para correr. Temos que perseverar, né, nessa corrida que nos foi proposta, que é o Evangelho, que é cumprir o propósito eterno de Deus, que é chegar até a linha de chegada. E todo o peso do pecado nos torna uma igreja lenta, uma igreja pesada. Por quê? Porque estamos cheios de nós, cheios de si. E eu vou começar do ponto 4, que nós paramos no 3. E o ponto 4 dessa palavra, né, que se chama a peneira, significa, né, que a peneira ela vem para fazer 3 coisas em nós. A peneira ela vem para derrubar, retirar e remover toda a dependência de tudo aquilo que nós edificamos na nossa própria força. O sacudir de Deus, a peneira de Deus, o movimento de Deus sobre a sua igreja, ele vem, esse peneirar de Deus, ele vem para derrubar, retirar e remover, né? Que significa acabar com a dependência de tudo aquilo que nós edificamos com a nossa própria força. A nossa forma de conduzir, a nossa forma de administrar, vem acabar, né? Vem derrubar, vem remover toda a nossa forma, né? De administrar a nossa vida, administrar aquilo que Deus coloca diante de nós, a nossa forma de nós vermos autoridade, a nossa forma de administrar governo, de administrar influências. Então, a peneira ela vem para remover tudo aquilo que não é estabelecido pelo Senhor, amém? Tudo aquilo que não está em conformidade com a sua forma, com o seu desenho. Então essa peneira ela vem acabar com as nossas formas, vem acabar com os nossos próprios desenhos, amém? E é um processo que Deus faz a sua igreja passar. E cada processo que Deus, né, faz com que a sua igreja passe, Deus está usando para formar a vida de Cristo em nós, amém? Então nós não podemos olhar, né, os processos, as transformações, as fases, o sacudir de Deus na nossa vida como algo ruim, amém? Por quê? Porque Deus usa processos para formar a vida de Cristo em nós. Para quê? Para sermos úteis ao Evangelho. Uma coisa é você ser útil para a igreja evangélica, outra coisa é você ser útil para o Evangelho do Senhor, amém? E Deus está tornando a sua igreja útil para o seu Evangelho, porque você pode ser útil para a igreja evangélica, você pode trabalhar, você pode ser bom, você pode ser habilidoso e ser útil para a denominação, você pode ser útil para a igreja evangélica. Outra coisa é o Senhor nos confiar o seu evangelho, é nós nos tornarmos úteis para o seu evangelho. E o sacudir de Deus, ele vem para isso, para nos tornar úteis para o seu evangelho, para sermos úteis para o reino. Então não rejeite as provas, não rejeite os processos que Deus está nos passando. Por quê? Porque Deus espera encontrar uma igreja saudável, Deus espera encontrar uma igreja pura, Deus espera encontrar uma igreja viva no Espírito dele, amém? Viva no Espírito Santo. Vocês estão conseguindo compreender? Diga amém. Então a peneira ela vem para derrubar, retirar e remover toda a nossa forma, tudo aquilo que nasce de nós, toda a nossa maneira de administrar, de governar, de influência, a nossa maneira de ver a autoridade, a nossa maneira de nos conduzir dentro e fora, né, da comunidade, né, onde nós habitamos. Por quê? Por que essa peneira tem que remover essas coisas? Porque a falta de obreiros aprovados em lugares de autoridade está produzindo a igreja que nós vemos hoje nessa geração. A falta de obreiros aprovados está produzindo uma igreja imatura, está produzindo uma igreja letárgica, está produzindo uma igreja improdutiva, está produzindo uma igreja que não está colaborando para o avanço e o cumprimento do propósito eterno de Deus. Então é necessário que essa peneira venha remover essas coisas, venha remover tudo aquilo que é do homem, tudo aquilo que é nossa forma, porque a igreja é do Senhor. Então nós temos, infelizmente, muitos meninos, muitas pessoas imaturas em lugar de autoridade. Então, a forma de dirigir, a forma de administrar, a forma de exercer a autoridade, de liderar, vai se parecer mais com um bando de jovem aprendiz.
do que com uma igreja que o Senhor morreu na cruz para poder gerar e edificar. A igreja hoje, porque tem meninos nos lugares de autoridade, parece mais aquelas empresas de marketing multinível do que com a igreja viva do Senhor. Essas empresas de marketing multinível é assim, ó. Você entra na igreja e você tem habilidades. Então você começa a fazer alguma coisinha na igreja. Aí você, tá ali, sempre presente, assíduo, porque não importa se você foi transformado ou não. O importa são as suas habilidades. E aí você vê, como marketing multinível. Você começa como obreiro, daqui a pouco você vai a diácono, aí daqui a pouco você é diácono rosé, diácono silver, diácono gold, diamond, platino, Por quê? Porque é o marketing multinível, Quanto mais você dá, quanto mais você faz, você vai, crescendo as suas graduações. E não é assim que funciona o evangelho. O evangelho, Deus não trabalha e não promove ninguém por seus afazeres. Ele promove por aprovação. Tem que ser um obreiro aprovado, porque a forma que a igreja está edificando é uma cópia da Babilônia e do Egito, e não da casa do Deus vivo. Então hoje parece mais, uma cópia da Babilônia e do Egito do que a casa eterna de Deus. Se esqueceram que o que nós estamos edificando não é nada dessa terra, é a casa eterna de um Deus vivo. E a casa eterna do Deus vivo tem uma particularidade. Qual é a particularidade da casa de Deus, da casa eterna do Deus vivo? Ela só pode ser edificada por aprovados. A casa do Deus vivo, ela tem pouco ruído, Porque nós já ensinamos aqui, O pastor Bruno já ensinou, eu já ensinei de como que era edificado, Como que foi edificado o templo em Jerusalém. Como que eles edificavam aquilo tudo. Jerusalém não podia ter barulho de corte de pedra. O que eles faziam com as pedras? Eles pegavam as pedras fora da cidade santa, eles cortavam a pedra, talhavam a pedra, entravam com ela dentro da cidade santa e colocavam ela, encaixava. Se ela não encaixasse aonde ela deveria, o que faziam? Tinham que remover ela novamente, sair da cidade de Jerusalém, sair da cidade santa, talhar de novo, fazer todo o que é necessário de aperfeiçoamento naquela pedra, voltar e colocar de novo no lugar. Por quê? Porque a casa do Deus vivo tem pouco ruído, mas a Babilônia, ela trabalha diferente. A Babilônia trabalha com tijolos mortos, mas todos iguais. Mas a casa do Senhor, ela é edificada com pedras vivas. A casa do Senhor não é edificada por tijolos que são mortos e todos iguais. A casa do Senhor é edificada com pedras vivas. E é algo difícil de se edificar com pedras vivas. É muito mais fácil se edificar com tijolos que estão todos no mesmo tamanho, tudo no mesmo padrão, tudo morto. E você vai empilhando um em cima do outro, passando lá o rejunte de argamassa, o cimento, e vai empilhando, e vai empilhando, e vai empilhando. É muito mais fácil se edificar com tijolos. É difícil edificar com pedras vivas. Porque os tijolos estão mortos, têm a mesma forma, mas as pedras vivas são completamente diferentes. Elas estão vivas. Elas não estão mortas e elas têm formas diferentes, lugares de encaixar diferentes. Ela tem, particularidades e funções diferentes. Então tem que ser um bom edificador para saber aonde cada pedra se encaixa. Tem que ter trabalho, dá trabalho talhar uma pedra, dá trabalho você aperfeiçoar uma pedra viva, porque nós não estamos lidando com pessoas mortas, estamos lidando com pessoas vivas. Estão entendendo? Diga amém. E você não precisa de aprovação para edificar com tijolos da Babilônia, porque o tijolo encaixa onde você colocar, mas a pedra viva não. E é por isso que uma igreja edificada, conduzida por homens e mulheres imaturos, não estão edificando a casa do Senhor com pedras vivas, estão utilizando tijolos, porque é mais fácil, porque dá trabalho talhar uma pedra, dá trabalho cuidar, dá trabalho aperfeiçoar, dá trabalho edificar. Então, quando nós temos pessoas que não são aprovadas em lugares de autoridades, elas começam a edificar a casa do Senhor fora do modelo, fora da medida, fora do padrão. Vocês estão conseguindo entender? Diga amém.
E é por isso que é necessário que aquele que edifica a casa do Senhor seja aprovado, porque Deus só edifica por aprovação. É necessário que aquele que edifica seja aprovado, porque nós trabalhamos com um material que é instável, nós trabalhamos com um material que é variável, que é a pedra viva, amém? Então temos que saber aonde encaixar, aonde colocar, a forma de aperfeiçoar, amém? Cada um tem uma forma, cada um tem uma função. Vocês estão conseguindo compreender? Tudo dentro de um só propósito, que é o propósito eterno de Deus, mas cada um tem a sua forma e o seu jeito, e dá trabalho. Dói. Paulo vai dizer que ele sofre dores de parto para formar Cristo nas pessoas, porque dá trabalho. Só que hoje, o modelo de hoje, né, dessa geração, não quer ter trabalho com nada. É imediatista, quer ver pronto. Mas as coisas não são de uma hora para outra, amém? Leva-se realmente tempo, leva-se realmente, né, um esforço, uma dor para gerar Cristo no outro. Mas uma geração imatura e não aprovada, ela faz de qualquer jeito. Só que a notícia que eu tenho para dar é: não se estão edificando a casa viva do Senhor. Eles podem estar edificando qualquer coisa, menos a casa eterna do Senhor. Tijolo é muito mais rápido, muito mais fácil. Edificar com tijolo é muito mais rápido, dá menos trabalho. Como eu falei, é você motivar as pessoas dentro da pirâmide evangélica do sucesso. Você motiva eles dentro da pirâmide evangélica do sucesso para alcançar lugares, para alcançar posições, para alcançar status, para alcançar reconhecimento de homens. E esse não é a proposta de Cristo. Essa não é a proposta de Deus. Se você vem até a casa do Senhor e quer ser participante dessa edificação, quer se tornar uma pedra viva, uma pedra de edificação, querido, entenda: Deus não trabalha por status, Deus não trabalha por reconhecimento, Deus não trabalha por posição, Deus trabalha por amor. Deus trabalha por amor, por entendimento, por prazer, por obediência. E nós não podemos edificar com tijolos que foram retirados da Babilônia. A edificação da casa de Deus é com pedras vivas. Você não pode ir ao Egito, você não pode ir à Babilônia, tomar aquilo que te agrada, que você gosta, e trazer para dentro da casa do Senhor e acreditar que serão compatíveis. Você não pode olhar aqueles que estão edificando como a Babilônia e o Egito e falar: nossa, olha o que eles estão fazendo, vamos fazer também. Olha como eles estão crescendo, vamos trazer para cá também. Olha como é legal dessa forma, vamos fazer também. Porque não é compatível. Tijolo e pedra viva não é compatível. Não se pode misturar dentro da edificação da casa do Senhor. Não há compatibilidade. E é por isso que o Senhor tem que vir e peneirar. Então ele vai começar a sacudir a estrutura. Deus está sacudindo a estrutura. E olha, queridos, não há parâmetro humano que possa medir o que Deus está fazendo nessa terra. Não há parâmetro humano que possa medir o êxito de Deus naquilo que Ele está fazendo. Nós não podemos medir o êxito daquilo que Deus está fazendo com resultados, porque se fosse assim, nós teríamos que arrancar Hebreus 11 da Bíblia. A gente não tem muito tempo para ler, mas depois você lê lá Hebreus 11 a partir do versículo 32, amém? Hebreus 11, depois que ele começa a falar dos heróis da fé, né? Vai chegar lá no versículo 32, eu vou resumir o que ele vai dizer, amém? Ele vai dizer assim, que pela fé alguns conquistaram reinos, e por essa mesma fé alguns morreram pela espada. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que se nós medirmos o êxito de Deus baseado naquilo que nós entendemos por resultado, nós vamos dizer que quem teve êxito foram aqueles que conquistaram reinos, foram aqueles que conquistaram cidades, porque o homem natural não vê êxito na morte, o homem natural não vai ver êxito de você morrer na espada, isso ser bom, de ser perseguido, de ser açoitado. E é o que diz a palavra em Hebreus 11, a partir do 32.
Então, aquilo que Deus está fazendo, o êxito daquilo que Deus está fazendo, não pode ser medido por resultados humanos. O parâmetro humano não consegue medir. Porque para nós, né, o homem que conquistou um bom resultado foi aquele que conquistou o reino. Mas pela perspectiva de Deus, ambos tiveram êxito. Por quê? Porque ambos tinham a mesma fé. Ele vai falar, pela fé uns conquistaram reinos, mas pela mesma fé, alguns foram perseguidos, açoitados, foram mortos por espada. Então nós não podemos medir o êxito de Deus. Então para Deus, ambos foram exitosos dentro do propósito, dentro do chamado, para colaborar com aquilo que Deus está fazendo. Vocês estão conseguindo entender? Diga amém. Então entenda, entre nós alguns vão prosperar muito, vão viver extraordinariamente bem, e outros vão viver na medida, outros vão viver uma vida tranquila, outros vão viver de forma justa, e ambos serão parte do propósito de Deus, amém? Nós não podemos dizer que o que recebeu menos, ou que tem menos, ou que vive, né, sem nenhuma necessidade, mas sem nenhum luxo, é menos, né, amado, ou que Deus não olhou por ele, ou que Deus não pensou nele, porque isso não é medida de êxito para o Senhor. Vocês estão conseguindo alcançar? E essa casa pode ter uma quantidade de gente que Deus quiser, amém? Deus pode encher as casas da quantidade de gente que Ele quiser, mas nós não podemos cometer o mesmo erro da Babilônia e do Egito, de medi-lo pela nossa ideia de resultado, amém? Então Deus pode encher, Deus pode esvaziar, Deus pode encher de novo, Deus pode fazer brotar gente da parede, mas isso não pode ser a nossa medição de êxito. A nossa medição de êxito é uma igreja que está sendo edificada com a vida de Deus, com a verdade de Deus, com a graça de Deus, que não foge da medida, que não foge do modelo, que não foge daquilo que Deus fala. Uma igreja onde Deus fala e a igreja obedece. Não podemos usar uma medida evangélica para julgar o que Deus está edificando. Não podemos cair no mesmo erro de Davi. Lá 1 Crônicas 21, depois você lê, a palavra vai dizer que Davi manda, né, o seu servo ir contar o povo de Israel, sendo que ele estava proibido. Deus deu uma ordem para Davi, que ele não poderia contar os seus guerreiros, que ele não poderia contar o povo de Israel. E a palavra vai dizer, como ele estava meio atribulado, meio atordoado, Davi manda o seu servo ir lá e contar o povo de Israel, mesmo sabendo que Deus não queria que ele contasse o povo. E Davi conta ao povo, e a palavra vai dizer que 70.000 homens morrem, porque ele desobedeceu a Deus. A nossa medida não é a medida de Deus. O nosso parâmetro não é o parâmetro de Deus. E a igreja é edificada pelos parâmetros de Deus. Pastor, então tem problema, a gente não pode mais ver quantos membros tem na igreja. O problema não é contar as pessoas, entenda. O problema é desobedecer às ordens de Deus. O problema não é que Davi contou, o problema é que Davi desobedeceu. Poderia ser qualquer outra coisa, o problema é que ele desobedeceu. E fez da maneira que ele entendeu, fez da maneira que ele quis. Nós não podemos edificar a casa do Senhor da nossa forma. Então a peneira vem para remover e arrancar tudo que é da nossa forma, amém? Eu quero abrir uma observação e um parêntese para dizer que eu creio com a convicção do céu divina, que não é por um desejo meu pessoal, mas é o que a palavra diz. O evangelho do reino, ele vai ser pandêmico, amém? O evangelho do reino, ele vai chegar aos 4 cantos dessa terra, porque ele tem que chegar aos 4 cantos dessa terra para Jesus voltar, amém? É o que diz a palavra, não há outra possibilidade. O evangelho do reino será pregado em todas as nações, em todos os lugares, para que se chegue o fim. Então, é uma convicção divina que o evangelho do reino será pregado, será pandêmico, e não há forma disso não acontecer. Vai acontecer porque assim Deus determinou, amém? Mas enquanto isso não acontece, 2 coisas precisam acontecer. 2 coisas precisam acontecer, e eu quero que você entenda com o seu coração bem aberto, amém? A primeira coisa é, você não pode desanimar. Você não pode ficar bravo, e você não pode ficar enojado com as coisas que vão acontecer e suceder nesses dias para frente.
Você não pode se enojar, o seu coração não pode esfriar, você não pode apostatar da fé, você não pode abandonar o amor. Porque a palavra vai dizer que no fim, antes de chegar, o amor de muitos se esfriaria. E você não pode permitir que isso aconteça diante das situações. Você não pode desanimar, você não pode se enojar, você não pode ficar bravo. Por quê? Número 2, porque estão vindo dias de grande decepção com os sistemas religiosos. Está vindo dias que não é uma decepção com a política, é uma decepção com sistemas religiosos. Porque Deus está peneirando, Deus está sacudindo, Deus está balançando. E por que eu falei número 1 que você não pode ficar com raiva e se enojar? Você não pode se enojar daquilo que você vai ver e você vai ouvir. Você não pode ficar irado, porque senão você vai perder os decepcionados de amanhã. Senão você vai perder a colheita de amanhã. Porque por conta das decepções com os sistemas religiosos, quando as pessoas ficarem decepcionadas, elas buscarão um modelo. E se nós estivermos bravos, e se nós estivermos enojados, e se nós paralisarmos, e se nós apostatarmos da nossa fé e do nosso amor, aonde eles irão achar refúgio? Aonde eles acharão vida? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Eu quero que você entenda pelo Espírito que eu estou dizendo. Então não fique bravo, não fique enojado, não fique bravo com ninguém. Ah, pastora, mas você não sabe o que eu vivi lá dentro, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que a religião fez comigo. Virão dias aonde todo esse sistema vai entrar em colapso e as pessoas buscarão um refúgio, e nós não podemos ter portas fechadas. Nós não podemos ser uma igreja de portas fechadas. Nós não podemos ter o nosso coração fechado. Por isso que Paulo vai pedir: enquanto depender de vós, tenham paz com todos. Por quê? Porque o caminho tem que estar aberto. O nosso coração tem que estar aberto. Nós não temos licença divina para ficar irados. Nós não temos licença de vida para ficar bravo, para se irar, para se enojar, para paralisar, para apostatar a nossa fé, para perder o nosso amor. Porque se isso acontecer, provavelmente você perca o único reservatório de Deus para a salvação de muitas pessoas. E eu já falei isso uma vez e vou repetir: o número de desigrejados hoje é maior do que o número de pessoas que estão entrando na igreja. E esse número de desigrejados, ele vai crescer. Mas eu quero declarar e entender pelo Espírito que nós estamos trabalhando para construir uma igreja que está dentro do modelo de Deus, que funciona de verdade, que é uma igreja de verdade, que vai ser refúgio de vida para aqueles que acharam que perderam a vida. Então nós não temos licença para ficar bravo, para nos decepcionar, para virar as costas. As portas precisam estar abertas para que as pessoas construam as suas pontes, para que elas possam voltar e achar a fonte de água da vida. A decepção com o sistema religioso não é o diabo que está causando, é a peneira. Deus está peneirando. Não é o diabo que está causando, que vai causar um colapso dos sistemas religiosos. É Deus peneirando. Ele está sacudindo, Ele está movimentando. Vocês estão conseguindo entender? Diga amém. Então não fique bravo, é Deus peneirando. É Deus sacudindo a terra, amém? E nós não somos os únicos, amém? Nós não somos os únicos que vão permanecer como fonte de água de vida. Deus está nos encontrando, amém? Deus está nos conectando, Deus está nos levantando. Seria muita soberba você achar que nós somos os únicos, amém? Nós não somos os únicos, nós somos parte de um corpo que é um com Cristo, dentro do modelo, sendo moldado, desenhado, formado, aperfeiçoado para viver o propósito eterno de Deus com a exatidão que Deus deseja. Amém? Nunca ache que nós somos os únicos. Nunca ache que, nossa, nunca ouvi falar disso, só aqui tem. Não, não é só aqui. Deus está nos conectando, amém? Deus está nos aproximando. E não é por afinidade, não é por sentimentalismo, é pelo Espírito.
É um assunto de edificação. Deus está edificando e está ajuntando os aprovados, amém? Deus está nos edificando, está nos ajuntando, porque todos nós estamos buscando a aprovação de Deus. E o critério de Deus vai ser unificar, fazer com que eles, que os aprovados, que eu quero declarar que somos nós, amém? Sejamos um, amém? Nós somos parte de um grande corpo aprovado, amém? Que é um com Cristo para ser vida para essa terra, amém? Para trazer vida para aqueles que estão mortos, amém? Então a questão é que tenhamos a garantia, a certeza que desse peneirar de Deus nós saiamos aprovados. Aquilo que nós temos que garantir é a certeza que dentro desse peneirar de Deus nós saiamos aprovados. Então é uma questão de você entender que todo dia você tem que crucificar a sua carne. Não dê licença à sua carne. A sua carne não tem licença. Por isso que Paulo vai falar: eu esmurro o meu corpo e reduzo ele à escravidão. Porque nós não podemos dar licença à carne, não podemos dar abertura para ela. Temos que crucificá-la todos os dias, senão nós vamos ficar do outro lado da peneira. Número 5. Essa peneira está removendo, tirando nossas coroas humanas para recebermos o melhor galardão, que é a coroa da vida. Essa peneira está removendo, tirando as nossas coroas humanas para recebermos o melhor galardão, que é a coroa da vida. Apocalipse 2, versículo 10 vai falar: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tiago 1, versículo 12 vai dizer: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque quando for posto à prova, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. E quem ama o Senhor? Porque a gente fala que ama o Senhor, todo mundo fala que ama o Senhor, mas a palavra vai dizer que aqueles que amam o Senhor são aqueles que ouvem a sua palavra e o obedecem. Então, a coroa da vida está reservada e foi prometida para aqueles que amam o Senhor. Não aqueles que amam o Senhor porque é bonito falar que eu te amo, Senhor, mas para aqueles que ouvem as suas palavras e obedecem a sua palavra. E ele vai ser provado, e quando passar pela prova, receberá a coroa da vida. Então Deus está peneirando as nossas coroas humanas para recebermos o melhor galardão, que é a coroa da vida. Para Deus, a vida dele importa mais do que qualquer coisa que nós façamos. Para Deus, a vida dele importa mais do que qualquer outra coisa. A vida de Deus importa mais do que qualquer afazer que você possa prestar ao Senhor sem a vida dele. Você pode passar e gastar 10 anos da sua vida fazendo coisas para Deus e ainda assim estar vazio da vida dele, e Deus não vai te aprovar por isso. Vocês estão conseguindo entender? A vida dele vale muito mais. Muitos, em nome de atividades corretas, descuidaram dessa vida. Muitos, em nome de atividades que podem ser boas, que podem ser eficazes, que podem ser bom aos olhos dos homens, descuidaram do estado dessa vida. E outros se acomodaram quando receberam essa vida com a desculpa de não fazer mais nada. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos nos acomodar, porque recebemos e abraçamos essa vida como uma desculpa para não fazer nada, porque quem tem essa vida se move em fazer a vontade de Deus. Nós precisamos entender que essa vida, e que se nós recebemos essa vida, nós temos que saber por quê. Porque essa vida de Deus, temos que entender essa vida, porque essa vida de Deus nos leva a uma ação. A vida de Deus nos leva a uma ação. A palavra vai dizer que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aquele que crê em mim, do seu interior fluir
Então fluir é um movimento, fluir é uma ação. Então a vida de Deus traz movimento, a vida de Deus traz ação, a vida de Deus traz fluir. Não é para ficar parado, a vida de Deus não traz paralisia para o corpo, não traz acomodação, porque a vida de Deus traz fluir, traz movimento, traz atividade. Vocês estão conseguindo alcançar? Diga amém. A vida de Deus em uma pessoa o leva a uma ação, o leva a um movimento, o leva a avançar, o leva a se mover. A vida de Deus nunca vai te tornar uma pessoa parada, empossada. Nós não podemos, nos descuidar em fazer as coisas corretas e descuidar dessa vida. Porque fazer as coisas corretas e descuidar dessa vida é tão perigoso quanto dizer que você tem essa vida e não faz nada. A igreja ela tem uma tendência a ser extremista. Ou ela faz tudo sem a vida, ou ela não quer fazer nada porque tem a vida. E disso não se trata o evangelho. Quem tem a vida de Deus se move. Quem tem a vida de Deus se move por essa vida. Quem tem a vida de Deus anda por essa vida, corre com perseverança a corrida que é proposto por conta dessa vida. Por isso que Paulo vai falar: eu, Paulo, trabalhei mais do que todos, mas não eu, a graça de Deus em mim, porque a graça, a vida que está em mim, me propõe a trabalhar muito mais do que os outros. 6. Nessa peneira, a mistura vai ficar claramente exposta. Quando Deus estiver peneirando, essa peneira que Deus está fazendo, esse sacudir de Deus, vai deixar exposto claramente a mistura. Então ficará separado aquilo que é daquilo que não é. Deus vai sacudir de tal forma que vai ficar nítido aquilo que é e aquilo que não é. A mistura vai ser exposta para quê? Para que seja removida. Para que fique claro. Amém? É como a parábola do joio e do trigo. Amém? A palavra vai dizer que enquanto eles estão crescendo juntos, Deus não permite arrancá-los. Amém? Mas ao momento que eles chegam à estatura de amadurecimento, é hora de separar. Essa peneira é um dos processos que acabam se tornando vergonhosos para o homem natural. Porque o homem natural tem vergonha de se expor, amém? O homem natural, ele tem vergonha, de mostrar a sua reprovação, a desaprovação de Deus. Mas essa peneira é um processo glorioso para aqueles que desejam servir conforme o desenho de Deus. Para aqueles que desejam verdadeiramente ser encontrados dentro da forma, dentro daquilo que Deus planejou, ser encontrado conforme o Filho, servir conforme o desenho. A peneira é um processo glorioso, porque foi como eu falei no início, é um processo que vem para nos encher da vida de Deus, amém? Vem para nos trazer saúde, vida. O processo da peneira dói. Dói porque ninguém gosta de ser exposto naquilo que foi reprovado. É doloroso, Você ficar sendo sacudido, ficar sendo mexido. Mas é inevitável. Se nós estamos buscando uma aprovação, essa peneira ela é inevitável. É inevitável esse peneirar de Deus. É inevitável esse sacudir de Deus. Porque Deus tem que separar o que é mistura do que não é. Deus tem que separar o que é impuro do que é puro, do que é justo do que é injusto, amém? Ele está separando, Ele está peneirando. Deus está purificando a sua igreja de tudo aquilo que não é Ele, ainda que se assemelhe a Ele. Deus está purificando a igreja de tudo aquilo que parece com Ele, mas não é Ele. Porque parecer não é ser o mesmo, quase não é ser exato. E Deus está peneirando, porque o que Deus busca é exatidão, amém? É estarmos verdadeiramente conformados a um desenho, de ter aquela forma, de ser exato, de ser igual. Então a remoção, ela veio e ela é inevitável. Não há nada que você possa fazer para parar esse movimento de Deus. Ele já começou e ele vai até o fim.
Esse peneirar começou, filho, e ele vai até o fim. A questão é aonde você vai ser encontrado. Do lado que não consegue passar pela peneira porque está cheio de si, dos seus interesses, ou você vai ser encontrado aprovado. Lucas 7 vai falar a respeito da edificação, amém? E a gente não vai ler, obviamente, não tem tempo, mas você já conhece o texto. Vai falar que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, amém? Vem a tempestade, vem o vento e a casa permanece de pé. Então vem a chuva, vem o vento, vem o movimento, mas não te mata. Aquele que edifica a sua casa na rocha, pode vir o movimento, pode vir a tempestade, pode vir as águas, pode vir o que for, mas você não morre, você permanece. Mas se você edifica a sua casa na areia, quando vem a tempestade, quando vem o movimento, o que acontece? O abalo é inevitável. A remoção é inevitável. Aquele que não edifica a sua casa na rocha, quando vem um movimento, não consegue permanecer, não consegue se sustentar, não consegue ficar de pé, e a remoção é inevitável. Então não se apegue àquilo que não tem profundidade suficiente para permanecer. Não se apegue a nada que não tenha profundidade suficiente para permanecer. Porque isso é apenas o prolongar da sua dor. Não se apegue a nada que não tenha raízes na rocha. Não se apegue a nada que quando for movido e abalado, venha inevitavelmente ser removido. Porque se você se apega a isso, você alonga o seu processo, você alonga a sua dor. Não se apegue ao que não tem raiz. Aí você vai falar assim: ai, pastora, é porque você não sabe o quanto isso me custou, o quanto eu tive que dedicar meu tempo, o quanto eu dediquei meu tempo para esse trabalho, para essa empresa, por esse lugar, por esse relacionamento. Não se apegue aonde não tem raízes profundas, não vai sobreviver. Se não tem raiz, se não está na rocha, não vai sobreviver. Nada vai ficar de pé que não esteja sustentado pela rocha. A remoção veio e será inevitável e não se pode parar. 7. O propósito dessa peneira não é só mostrar aquilo que está ruim, a mistura, né? O propósito dessa peneira é deixar-nos estabelecidos na rocha como seu único fundamento, amém? Então o propósito dessa peneira é nos manter estabelecidos na rocha como o nosso único fundamento, amém? Porque Paulo vai dizer, eu lancei o fundamento e não há outro fundamento. Cristo é o nosso fundamento, amém? Cristo é a nossa rocha. Então muito daquilo que nós edificamos, da nossa estrutura hoje eclesiástica, doutrinária, dentro de um contexto chamado igreja, né? Desde o momento onde ela foi edificada e passou pelos processos com os apóstolos e veio com a contaminação do Estado, né? Que entrou que invadiu esse meio eclesiástico, né, e corrompeu a estrutura da doutrina, da sã doutrina de Cristo, né, que a gente vê lá em Apocalipse, nas 7 igrejas. A estrutura eclesiástica da igreja como um todo, ela foi fundamentada, né, ela foi fundamentada no engano, ela foi fundamentada no Egito. Porque ela começa o processo dos apóstolos, mas quando o Estado entra, a igreja se corrompe. O Estado consegue corromper a igreja, amém? E mudar algumas formas, trazer doutrinas, cleros, coisas que são do homem. Vocês estão conseguindo entender? Diga amém. Isso faz parte da história da construção da igreja, amém? Então aí ela foi fundamentada no Egito, ela foi fundamentada no engano. Então essa peneira, ela tem que vir para tirar tudo aquilo que foi edificado sobre outro fundamento e nos deixar posicionados apenas na rocha, amém? Isaías 30 vai dizer assim, Isaías 30, eu vou ler do 28 ao 30, tá? A sua respiração, tá falando de Deus, é como a torrente que transborda e chega até o pescoço para peneirar as nações com a peneira da destruição. Um freio de fazer errar estará nos queixos dos povos.
Mais um cântico haverá entre nós, como na noite em que se celebra a festa santa, e na alegria de coração, como a daqueles que saem ao som da flauta, para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa, e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades, de pedras de saraiva, amém? Então, ele vem com a peneira sobre os povos, e a palavra vai dizer lá em Apocalipse, que quando ele vier destruir a grande Babilônia, a palavra tem uma ressalva que vai falar assim: tirem eles, salvem aqueles que são nossos, aqueles que são seus, né? Aqueles que são da igreja, tirem eles, remova eles, senão será destruído junto com eles. A peneira, ela vem para sacudir o povo, para sacudir a terra, mas aqueles que se encontram aprovados vai haver um cântico diferente, amém? A palavra diz lá em Apocalipse 12, que os aprovados têm um cântico de vencedor, tem um cântico novo. Nós cantamos, louvamos ao Senhor com um cântico de celebração, com alegria no coração, porque fomos estabelecidos na rocha de Israel, fomos estabelecidos em Cristo, amém? Então o Senhor vem peneirar, porque Ele vem remover todo falso fundamento, porque só há um fundamento: Cristo é o fundamento da sua igreja, amém? E a nossa decisão junto, né, essa peneira, junto a essa peneira que vai nos deixar imóveis ou avançando. Vai ser a nossa decisão quando estivermos de frente a essa peneira que vai dizer, né, que vai fazer, né, nós decidirmos se nós vamos permanecer imóveis ou se vamos continuar avançando. Porque lá em Isaías 30, versículo 7, vai dizer que a ajuda do Egito é vã e inútil e não serve para nada. A ajuda do Egito é vã e inútil e não serve para nada. Então a igreja do Brasil tem que parar de esperar a ajuda do Egito. A igreja tem que parar de olhar para o Egito, de olhar a proposta do Egito e achar que ela é boa e eficaz. A palavra de Deus está dizendo, ela é vã e ela é inútil e não serve para nada. Ainda te deixa imóvel e inutilizável. Enquanto Israel confiou mais no sistema do Egito do que em Deus, eles se tornaram um povo que amontoavam planos, mas que não tinha nada a ver com o plano de Deus. Quando Israel, ele confiou mais no sistema do Egito, ele começou a caminhar e se estruturar dentro de planos e projetos que não tinham nada a ver com os planos do Senhor. E Deus chama esse povo de imóvel. Deus chama esse povo de inútil, de imóveis. Por quê? Porque mesmo eles se movendo em termos de estar caminhando e fazendo algo, eles não estavam caminhando conforme o propósito de Deus. E todos aqueles que não andam conforme o propósito de Deus, para Deus é imóvel. Para Deus é como se não estivesse se movendo, porque para Deus é vão e não serve para nada. Para Deus não serve para nada. Os grandes movimentos que as pessoas fazem ou trabalham ou fazem, mesmo que criem estruturas e projetos, se não está dentro do projeto e do plano de Deus, para Deus é vão e inútil. E Ele vai comparar esse projeto a um projeto da Babilônia e do Egito. Mas eu quero declarar que nós estamos edificando um outro povo, amém? Um povo que avança com pressa e com alegria em direção à perfeição, porque a palavra vai dizer, sejam perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Tem que se despertar um povo, tem que se ativar um povo que avança com pressa e alegria em direção à perfeição. Por quê? Porque nós estamos estabelecidos na rocha, amém? E a glória da casa de Deus hoje é ver os seus filhos iluminando as nações da terra. A glória de Deus hoje é ver a sua igreja que tem a cara, que tem o formato, que tem o modelo, que tem o desenho do filho nos seus filhos, iluminando as nações da terra. Por causa dessa aprovação,
Nós estamos saindo da imobilidade, amém? A igreja está saindo da imobilidade porque está sendo levantada uma geração de aprovados. A igreja está despertando porque está se levantando uma geração de aprovados. Está se levantando uma geração que se dedica em se tornar confiável ao evangelho do Senhor, confiável, útil para o avanço do reino. Uma geração que está saindo da obscuridade dos sistemas religiosos que nos tentam, como a palavra diz, nos seduzir continuamente. Porque a palavra vai dizer, como nós lemos em Hebreus 11, versículo 1, que o pecado tão facilmente nos envolve. Mas há uma geração que está saindo dessa obscuridade, está saindo dessa sedução do sistema. Está saindo desse sistema religioso que oferece estabilidade, oferece conforto, mas trazem humilhação, vergonha e desgraça para o corpo de Cristo. Você pode estar vendo resultados sendo produzidos, mas ainda continuamos vendo uma nação vazia de Cristo. Se tudo aquilo que fosse produzido, se tudo aquilo tão homérico de resultados estivesse cheio de Cristo, a nossa nação já teria diferente. As nações já teriam uma outra forma. Porque há quanto tempo a igreja vem sendo edificada? Há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos a igreja foi gerada sobre essa terra. Há mais de 2000 anos foi estabelecido o pacto da nova aliança. E continuando vendo, o que a gente continua vendo é nações vazias de Cristo, lugares vazios de Cristo, pessoas vazias de Cristo, igrejas vazias de Cristo. Mas nós cremos que a voz profética que sai do trono de Deus será cada vez mais clara. Nós queremos que a voz profética que ecoa do trono de Deus será cada vez mais nítida nesses dias, para nos levar a um reconhecimento do propósito de Deus, daquilo que o Senhor está edificando. E os graduados serão aqueles que se dedicam à construção da casa de Deus, a partir de uma configuração corporativa, livres de uma mente individualista. A igreja não pode ter uma mente individualista. Aqueles que estão edificando a casa de Deus não têm uma mente individualista, porque o que importa para eles é que o evangelho esteja avançando. O que importa é que o evangelho avance. Entenda uma coisa, querido. Se nós fôssemos uma igreja individualista, mimizenta, nós nunca traríamos ninguém para ministrar nessa casa, amém? Nós não traríamos o profeta Jonatã, não estaríamos debaixo da cobertura do apóstolo, não traríamos o pastor Ronaldo para ministrar aqui, porque o cara é o mestre dos mestres. Há uma revelação de Deus sobre a vida dele, que se nós fôssemos uma igreja individualista, nós nunca traríamos ele aqui, amém? Porque há um reconhecimento que a unção dele é maior do que paira sobre nós. Há um reconhecimento sobre a unção e a autoridade sobre a vida dele. Mas uma igreja individualista, uma igreja que é liderada por meninos em lugar de autoridade, não permite, porque o seu orgulho e a sua soberba não permite que você traga ninguém maior do que você. Então entenda, a nossa preocupação é que o evangelho esteja avançando. O evangelho tem que avançar. Porque não é sobre sermos exatamente iguais, porque não somos, amém? Temos as nossas particularidades, temos algumas diferenças, mas que não fazem diferença no fim, porque o fim é que o evangelho avance. O fim é que o propósito se cumpra, amém? E a mentalidade corporativa nos torna parte desse corpo. E a mentalidade individualista levanta muros, levanta barreiras, levanta fronteiras e não nos permite enxergar aquilo que Deus está fazendo, amém?
Eu creio com todo o meu coração, com todo o meu espírito, que esse Eleve vai ser diferente dos outros, amém? Obviamente, porque o pastor Ronaldo é uma pessoa e o profeta Jonathan é outra, amém? Mas o local e o momento onde Deus está trazendo ele novamente é diferente do que 5 anos atrás que nós estávamos aqui. Nós éramos meninos, lançados, né? Ao vento não, porque a gente estava na mão de Deus, amém? Mas lançados, né, com uma promessa. E nós estávamos aqui como meninos recebendo, né, aquela palavra de honra, aquela palavra de edificação, que veio nos dar direção, um norte, amém? E agora nós podemos 5 anos depois voltar, né, e estar dividindo, vamos chamar assim, né, o altar, a palavra, as ministrações com alguém que nos edificou por tanto tempo, é motivo de muita honra, amém? Porque o que importa é que o evangelho avance. O nosso coração não pode ter muros, não pode ter barreiras, não pode ter fronteiras. E esse ambiente que nós formamos dentro da casa, esse ambiente que nós temos não só no Eleve, não só em Retiro, mas que nós temos nos nossos cultos de domingo, um ambiente de ensino, vai fazer com que as pessoas cresçam, sejam edificadas, que as pessoas possam comer de uma palavra contínua, progressiva, de crescimento, amém? Não é uma palavra que tu come e vai embora e ela fica velha. Essa palavra ela nunca se desgasta, essa palavra nunca fica velha. A palavra que nós ministramos aqui dentro dos 5 anos nós vamos fazer dessa casa, querido, não fica velha, não está gasta, porque é uma palavra de vida. É uma palavra de vida. Aquilo que Deus falou há 1 ano atrás é a mesma coisa que Ele continua falando, em uma progressão, em um aumento, né? Por quê? Porque a repetição é que nos fundamenta. É a repetição, a prática que nos torna, que faz com que a vida cresça. Não é você ouvir uma vez e ir embora. A repetição faz com que a vida cresça dentro de nós. E nós ministramos um evangelho de vida, querida, que vem justamente quebrar muros, barreiras e fronteiras. Um evangelho que vem para romper barreiras, que vem para causar um impacto. Para quê? Para que a gente possa levantar uma igreja sadia diante de Deus. E nesse ambiente de ensino, acaba que Deus vai começar a mudar pessoas de lugares. Que quando vem a peneira, ele vem a separação, amém? Vem a separação da mistura e daquilo que é aprovado. E quando se é aprovado, Deus começa a mudar as coisas de lugar e começamos a ver mudanças. Sempre há mudanças, amém? A palavra de Deus causa mudanças em nós, amém? Para uns, né, um aumento da aceleração, para outros um aumento de nível de responsabilidade, para outros uma mudança nas suas tarefas, nas suas atribuições. Mas a palavra de Deus sempre traz mudanças. A palavra de Deus sempre nos move a nos movermos de um lugar para o outro, não como meninos, mas como edificadores da sua casa, que se move conforme a proposta de Deus dentro de um tempo, dentro de uma estação, amém? Então, começou os ruídos de mudança. Começaram-se os ruídos de mudança, começaram-se os ruídos de movimento dentro da casa, porque Deus coloca os membros do corpo aonde Ele quer. Porque Deus nos coloca aonde Ele quer. Não somos nós que decidimos, nós somos membros de um corpo. O corpo é de Cristo e Ele decide aonde cada um se encaixa melhor. Entenda, não é você que decide aonde você melhor serve. Você melhor serve aonde Deus te colocar. Você melhor serve aonde Deus decidir aonde você deve servir. E um homem e uma mulher e uma igreja aprovada, a pergunta de um aprovado é: aonde eu posso ser mais útil? A pergunta de um aprovado sempre é: Senhor, aonde eu posso ser mais útil? E não aonde, né? Aonde eu quero ficar, onde eu me encaixo melhor, aonde eu entendo que é melhor, aonde eu me sinto mais confortável. Querido, você não é tijolo, você é pedra viva. E o grande arquiteto está te aperfeiçoando e ele te encaixa onde ele quiser. Então a pergunta de um aprovado tem que ser: aonde, Senhor, eu sou mais útil? Aquele que busca ser aprovado não vai
defender nada como sendo seu. Por quê? Porque ele vai procurar aonde ele é mais útil. Uma pessoa aprovada não vai ficar, ai não me tira daqui, Deus, ai não, Deus, me deixa aqui, ai não, Deus, eu quero esse lugar, ai não, Deus, eu quero ficar só aqui, ah não, Deus, eu quero ficar só com a minha célula, ah não, Deus, eu quero ficar só trabalhando aqui, ah não, Deus, eu quero ficar só na portaria, ah não, eu quero ficar só tocando. Não te interessa. Se você quer ser um aprovado de Deus, você tem que estar onde você é mais útil para o corpo. Senão você não passa de um tijolo na construção. E uma coisa assim, eu tenho certeza para te dizer, aqui nós não trabalhamos com tijolos. Porque Deus coloca no corpo a cada um como Ele quer. É sempre como Ele quer. Então esteja disposto a ser reacomodado. Esteja disposto a ser reacomodado, a ser mudado de lugar. Esteja disposto a ser transferido de lugares, de posições, de responsabilidades. Esteja disposto, porque se você tem um coração aprovado, você está disposto a ser útil onde Deus deseja te colocar. Um coração aprovado não tem raízes onde Deus não mandou você ter raízes. Um coração aprovado é aberto a mudanças, é aberto aos movimentos de Deus. Se você quer ser útil, tem que estar sensível aos movimentos de Deus. Tem que estar sensível à movimentação que Deus faz dentro do seu corpo, amém? Porque há tempo para todas as coisas. Mas quando Deus determina que o tempo acabou, que tem que ser movido, tem que ser movido. Porque não é a nossa escolha. Deus coloca, né, os membros do corpo dele aonde ele deseja. Por que Deus não permitiu que Israel construísse casas no deserto? Já se perguntaram por que Deus não permitiu que ele construísse casas no deserto? Por quê? Porque quando a nuvem se movia, eles tinham que rapidamente, né, levantar suas tendas e ir atrás da nuvem, amém? Se eles construíssem casas, eles iam ficar acomodados num lugar onde Deus não queria que eles ficassem e habitassem. Vocês estão conseguindo compreender o que eu quero dizer? Por isso que as tendas eram mais rápidas, era mais prático, porque quando a nuvem se movia, eles tinham que se mover atrás da nuvem. Eles tinham que ir atrás da nuvem. Não lance raízes em lugares. Nossa raiz tem que estar em Cristo. Não lance raiz em lugares. A nossa raiz tem que estar em Cristo. Hoje você está aqui em Curicica, amanhã eu posso te enviar para o Recreio, posso te enviar para Guaratiba. Você hoje é líder dessa célula, você pode ser líder da outra. Você hoje é líder dessa equipe, amanhã você pode não ser líder mais dessa equipe. Não se prenda a coisas e lugares. Nossas raízes estão em Cristo. Ele falou, mova-se, a gente se move. Ontem o pastor Bruno foi no aniversário da vozinha dele, né? Ela fez 104 anos. 2 milagres. A velhinha fazendo 104 anos. E o pastor Bruno saindo de casa para um evento de família. É por isso que o sol brotou, menino. Porque, olha, eu acho que tinha o quê? A gente tá junto há quanto tempo? 17 anos. Meu pai. A idade de um adolescente quase adulto. Eu fui na casa dessa avó dele uma vez quando a gente namorava, então tem mais de 14 anos. Pastor Bruno, ontem, vou lá no aniversário da minha avó. Pronto, vai acontecer alguma coisa, crente, espera. Porque o pastor Bruno não foi a Realengo à toa. Né? Ele já pediu casa para célula, já falou que ia abrir igreja lá. Né? Ele foi já. Tu acha que ele foi bater parabéns pra avó? Não. Não, tem todo um propósito escondido ali, porque ele não sai de casa por essas coisas à toa. É difícil. Então, se prepare para os movimentos, amém? Se prepare, porque vem ventos de movimento. Por quê? Porque Deus está movendo a sua igreja. E o desejo do meu coração é que você permaneça, amém? Então, é imprescindível nós lembrarmos o que está lá em Romanos 12, versículo 1.
que diz: apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor, santo e agradável. Apresentai os vossos corpos. Apresentai significa que tem que ser voluntário, que não pode ter resistência. É você apresentando o seu corpo ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. É você dizer para o Senhor: faça comigo o que você bem desejar. É você se apresentando diante do seu Senhor para Ele fazer com você o que Ele bem desejar. E a minha pergunta é: você tem coragem? Você tem disposição? Ou vai ser só mais um versículo escrito na palavra que não se tornou vida dentro de você? Apresentai-vos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Precisamos escutar a voz de Deus, amém? Precisamos estar atentos à voz de Deus. E a voz de Deus que ecoa dentro da igreja em nível global é que alô, som. A voz de Deus, ela ecoa sobre a nação. E a voz de Deus já declarou que começou o movimento. Porque a igreja deve avançar. E a igreja não pode avançar com reprovados. A igreja não pode avançar de forma imatura. A igreja precisa avançar, amém? E precisa de pessoas preparadas, pessoas que ouçam a voz de Deus, pessoas que se coloquem disponíveis a amadurecer, disponíveis para crescer, disponíveis para poder estar onde Deus deseja que elas estejam, amém? Porque servir ao Senhor não pode ser algo que nasce da nossa vontade, tem que ser algo que é colocado diante do Senhor. O nosso serviço não é nós que propomos, é Ele que propõe, amém? Ele propõe o nosso servir. Você só se coloca à disposição. E quando você se coloca à disposição, Ele fala: então vá aqui, sirva aqui, faça dessa forma. E você vai aumentando, vai galgando, vai crescendo, vai avançando, vai amadurecendo, vai rompendo. Apresente-se para Deus. Apresente-se voluntariamente a Deus. Diga a Ele: faça comigo o que o Senhor desejar. Eis-me aqui, Senhor, porque o teu servo ouve a sua voz. Temos que ouvir a voz do Senhor para vermos Ele claramente. A sua visão está nos alinhando, está nos aperfeiçoando ao único interesse verdadeiro do Senhor, que é aprovar a sua igreja. Porque Ele só pode confiar o seu evangelho, Ele só pode confiar o seu evangelho, o seu reino, para aqueles que são aprovados, porque são aqueles que se tornam úteis para a expansão e para o avanço, amém? E a igreja tem que avançar. Então vem dias que vai se acelerar a peneira, vai se acelerar a pesagem, vai se acelerar a medição, para que tudo aquilo que não for exato seja removido. A peneira vem para remover, para acabar com toda a nossa dependência dos nossos próprios interesses, porque a forma tem que ser exclusivamente dele. E eu vou terminar com Provérbios 11, versículo 1, que diz assim: a balança enganosa é, e a abominação ao Senhor, mas o peso exato dá prazer ao Senhor. A balança enganosa é a abominação ao Senhor, mas o peso exato dá prazer. O peso exato é o seu prazer, amém? Que quando vier a medida, que quando vier a peneira, que possamos ser achados dentro do peso e dentro da medida, porque o peso exato dá prazer ao Senhor, amém? Fique de pé que nós vamos orar.